Olá, tudo bem? Me chamo Juscelia, sou aluna do curso de Licenciatura em Física na Universidade Federal do Piauí, UFP, e eu estou aqui hoje para ministrar uma microaula sobre termologia. Então, o que é termologia? Termologia, ela é a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem a energia. Então, você já sabe que a termologia, ela estuda os fenômenos relativos ao aquecimento ou resfriamento de mudanças de estado físicos em corpos que recebem ou vão ceder a energia. E temos os objetos de estudo da termologia, que são a temperatura e o calor. Mas hoje não vamos falar sobre o calor, vai ficar para a próxima aula. Hoje a gente vai falar só sobre temperatura e equilíbrio térmico. Então, a temperatura é a grandeza física que, associada ao estudo de movimento ou agitação das partículas que compõem os corpos. Ou seja, quando a gente falar sobre temperatura na termologia, a gente já sabe que é uma grandeza física que estuda o movimento ou a agitação das partículas em corpos. Então, aqui nós temos as moléculas muito e pouco agitadas. Temos o corpo frio, que é a partículas menos agitadas, ou seja, moléculas pouco agitadas, que podemos chamar de temperatura baixas. E temos o corpo quente, que é as partículas mais agitadas, ou moléculas mais agitadas, que têm a temperatura mais alta. E aqui nós temos medição de temperatura. Quem criou a medição da temperatura, ou primeira medição para a temperatura? Quem criou foi o Galileu Galilei, em 1597, que chamou-se de termoscópio, que foi o primeiro medição de temperatura. Aqui nós temos uns termômetros. Todos os dispositivos usados para medir temperatura é chamada de termômetro. Há vários tipos de termômetro. Os mais comuns são termômetro clínico, termômetro de lâmina bimetálica e termômetro a gás e termômetro de rua. Agora eu vou falar de cada um deles individualmente, aonde é utilizado mais. Aqui a gente já tem o termômetro clínico, que tem por finalidade a medir a temperatura do corpo humano. Por isso, indica valores entre 35 graus e 42 graus, que ele, como vocês sabem, a gente utiliza quando estamos com febre, para saber a temperatura da febre. Aqui a gente já tem o termômetro de lâmina bimetálica. Então, esse termômetro é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como fornos e câmeras frigoríficas. Então, a gente utiliza mais em fornos e nas câmeras frigoríficas, que é ambientes fechados. Aqui a gente já tem o termômetro a gás. Bem, esse termômetro ele é utilizado para medir baixas temperaturas. É muito usado em laboratórios de pesquisa. Então, aí quem mais usa esse termômetro são os pesquisadores de laboratório. E temos aqui o termômetro de rua, que é utilizado para registrar a temperatura do ar no local. Ou seja, ele consiste em um circuito elétrico no interior de um relógio de
digital, que capta a temperatura do ambiente. Então, ele é mais usado nesse local A gente utiliza mais eles nas ruas, nas grandes cidades, como vocês podem ver, e nas capitais. São mais utilizados para saber quanto está a temperatura do ar no local. E agora nós vamos falar sobre o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é a situação obtida após dois ou mais corpos trocarem calor e então alcançarem uma temperatura igual entre si. Ou seja, eu vou fazer aqui um experimento para vocês verem, uma amostra, para vocês verem mais ou menos como é essa troca de corpos de calor para alcançar a mesma temperatura. Aqui nós temos água quente, água fria e água normal. Agora eu vou jogar água quente na normal e vou jogar água fria. E aqui a gente vai ter a sensação de uma água morna. E aí é uma pequena demonstração sobre o equilíbrio térmico. Como vocês viram aí, foi uma pequena demonstração, né, sobre o equilíbrio térmico, que ele diz que para dois corpos ou mais trocarem calor ou então alcançarem a mesma temperatura entre si. Então, ele alcançou uma temperatura. Os dois corpos encontraram uma só temperatura, que foi a temperatura do corpo morno. Eu vou mostrar aqui melhor na figura para vocês entenderem melhor sobre o equilíbrio térmico. Nós temos a água quente, temos a água fria e a água normal, que jogando a água quente, a água fria, tudo junto, na água normal, ela vira-se água morna. Então, encontrou um equilíbrio que ficou só água morna. Então, e é isso. E obrigada. Obrigada pela atenção de todos. E até a próxima aula.